Colossenses capítulo de número 1, versículo 15 ao 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Este, está falando de Jesus Cristo, né? É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha o primeiro lugar. Porque aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que fora pregada a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que o teu Espírito inspire o nosso coração e nos guie a toda a verdade nessa manhã. Em nome de Jesus. Esse texto aqui, ele, a partir do versículo 15, ele fala sobre Jesus Cristo. Só que aqui nós vamos entender Jesus Cristo antes da encarnação. Então, quando a gente pega esse versículo 15 do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai nos arremeter para a eternidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ontem, quando a gente estudamos lá no discipulado sobre o livro de Atos, nós vimos Pedro pregando a partir da pessoa de Jesus Cristo, a sua vida na encarnação, que ele diz que ele é o Nazareno, que ele veio aprovado pelo Pai com milagres, prodígios e sinais, e ele mostrou a faceta da pessoa de Jesus Cristo encarnada, aquilo de João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então lá em Atos capítulo 2, versículo 22 a 24, é Cristo encarnado. É a pregação de Pedro, o ministério de Jesus Cristo como um homem. Mas aqui Paulo, ele vai dizer que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. O que a gente precisa entender aqui é que conhecer o Senhor como discípulos dele, a gente precisa entender que Jesus Cristo é Deus. A gente poderia aplicar dentro desse versículo 15, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. A palavra grega para Deus é earque, é aquele que no princípio ele está ali estabelecido aonde? Antes de Gênesis 1. Antes de Deus criar os céus e a terra, o Filho de Deus, na sua eternidade passada, se a gente pode usar esse termo, eternidade passada, existe eternidade passada? Não sei. Mas a gente poderia dizer que ele estava nesse passado junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Então, Paulo aqui mostra que Jesus é eterno. Jesus não é um ser criado igual eu sou criado, igual você é criado. Jesus não foi criado, irmãos. Jesus é o Deus que existe desde toda eternidade. Então, quando a gente olha para João capítulo 1, versículo 18, onde assim, ninguém jamais viu a Deus. Olha que lindo, João diz assim, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Então, quem é esse Deus unigênito? Paulo diz que ele é o Deus
invisível, e ele é Jesus Cristo, ele é o Deus invisível. Então nós cremos como cristãos no Verbo eterno, no Deus Filho eterno que coexiste com o Pai e coexiste com o Espírito Santo. Nós não cremos que Jesus é uma criatura criada como os arianos pregam, que aceita, que mais divulga essa heresia, os testemunhas de Jeová e os mórmons. Não, irmão, Jesus é um ser incriado. Mas aqui Paulo diz, o primogênito de toda a criação, não é que ele é o primeiro ser criado, é que ele, no ambiente de primazia, ele é o primeiro, ele é aquele que tem o lugar de destaque, ele é aquele que tem a proeminência diante do Pai e da gente. Então Jesus Cristo, irmãos, ele é superior a tudo. Ele é superior aos anjos, ele é superior aos homens, ele é superior a qualquer classe humana que você possa designar. Ele é o primogênito, olha que lindo, de toda a criação. Mas quem é ele? Quem é Jesus? Ele não só é Deus, ele não só é eterno, mas Paulo, no versículo 16, diz que ele também é o Criador de todas as coisas. Como a gente precisa, irmãos, olhar para a singularidade de Jesus Cristo. Se a gente não tiver uma visão sobre a suficiência, a singularidade da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos cristãos incompletos. E Paulo vai dizer quem é Jesus. Versículo 16. Ele é o Criador, pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é o Criador eterno. Quando você pega Gênesis capítulo 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus parava por sobre a face das águas. E disse Deus começa a criar a partir do haja, que no hebraico é o ex nihilo, a palavra que sai de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo de Deus? Quem verbaliza, explica, mostra, revela, é Deus, Jesus, irmãos. É nele que foram criadas todas as coisas. Tudo que há no universo. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, na primeira parte do sexto dia, ele, com o Pai e o Espírito Santo, criou tudo e eles falaram, é muito bom. Como é belo, irmãos, nós compreendermos a pessoa do Senhor. Por que eu estou pregando isso nessa manhã? Porque é uma verdade perdida da igreja. A igreja parou de pregar sobre Jesus, sobre a suficiência de Jesus, sobre Ele. É Ele que nós anunciamos como cristãos. É Ele que nós declaramos como cristão. E lindamente, Paulo diz assim, né, no versículo 16, todas as coisas no céu é criada por Ele. Todo firmamento, tudo que existe, que você possa mensurar, é criado por Ele. O céu, as estrelas, o sol, a lua, todos os céus, irmãos, foram criados por Ele. E tudo que há na terra, os montes, as montanhas, as campinas, os seres que há na terra, tudo foi criado por Ele. E na parte D do versículo, Paulo diz assim, tudo foi criado por meio dele e é tudo para ele. Não há nada na esfera humana, do céu, da terra, que não declarem que ele é suficiente. Por isso que o Salmo 19, Davi diz assim, os céus proclamam a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Olha para o céu, olha para as estrelas, olha para o sol, olha para as nuvens, olha para o firmamento, irmão, estabelecido num vasto e imenso universo. E quando você olha, você nunca se perguntou, o que segura esse sol que está brilhando? Um sistema orbitando ao redor da Terra.
Isso não cai? Quando você olha para a noite, a lua, que ilumina quase uma terça parte do universo, irmãos. Está aqui Paulo declarando para nós na parte D do versículo 16 do capítulo 1. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ah, como a gente precisaria ter uma visão clara de quem é Jesus Cristo. No versículo 15, ele é Deus, eterno, sempiterno, a segunda pessoa da Trindade. Mas no versículo 16, ele é o Criador de tudo, irmãos. Inclusive, ele é o seu Criador. Se você não sabe por que você está aqui, quem você é, vou te dizer. Quem você é na segunda parte do sexto dia. Deus criou tudo com a palavra. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Mas quando ele foi criar você e eu, ele pegou o barro da terra. O único ser na criação que Deus colocou as mãos fomos nós. Por isso você é tão precioso para Deus. Por isso que Deus te quer do jeito que você é. Com as suas fraquezas, seus fracassos, seu coração dolorido. Deus te quer porque Ele te criou. Ele pegou aquela massa, fez assim um boneco. Olha que lindo, irmão. Para criar o sol, disse Deus. Para criar a lua, disse Deus. Para criar as estrelas, disse Deus. Mas quando ele falou, olhou para o filho e falou assim, vamos criar alguma coisa parecido com a gente? Ele falou, e aí, Espírito Santo, como que a gente cria isso? Vamos botar a mão nesse negócio. Vocês imaginam, irmão? O Deus eterno, criador de todas as coisas. Ele pegou, fez aquele boneco, o filho olhou para o pai olhou para o filho. Como que a gente pode dar vida a essa pessoa? Aí o Espírito Santo falou, eu vou me colocar dentro dele. Ruá, vento, sopro. Soprou no homem o fôlego de vida. Olha isso, irmão. E Gênesis 1, 26 e 27 diz que o homem se tornou uma alma vivente. Ai, irmão. Com a imagem e a semelhança de Deus. O homem é pleno, irmãos, para Deus. Tudo que o homem tem é o que Deus pensou. O homem é constituído de espírito, alma e corpo. É o espírito que Deus criou no homem para contatá-lo. A consciência dele, a intuição e a comunhão. Deus criou perfeito, lhe deu uma alma com vida, com uma mente para pensar, com uma vontade para compreender a vontade de Deus, com uma emoção para amá-lo. Olha, irmão, que Deus tremendo! Como que Deus cria um ser para ele, parecido com ele, semelhante a ele, e dá a vida dele a esse homem? Deus colocou, irmãos, a vida dele em você. E Paulo vai dizer aqui, ó, quem é ele? Versículo 17. Ele é antes de você ser criado, amém? Do universo ser criado, de Lúcifer ser criado, dos anjos benignos ser criado, das potestades malignas ser criado. Ele é antes de todas as coisas. Tudo existe nele. Tudo existe nele. Não há nenhuma partícula desse universo que não subsista pelo controle das mãos dele. Então você não é um erro. Você não é um erro, que sua mãe foi lá e... Não, irmãos. Se temos fracassos e derrota, problemas, isso é outra coisa, é consequência dos nossos pecados. Mas você foi criado para exaltar e glorificar o Senhor. Por isso Paulo diz aqui, nele, observe que está com N maiúsculo. Quem é esse nele? É a pessoa de Cristo. Quer ver? Vai em Atos capítulo 17, quero te mostrar quem é esse nele. Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo estava pregando e Paulo vai brilhantemente, falar sobre a criação de todas as coisas. E dentre a criação, versículo 24 e 25, Paulo vai explicar onde nós estamos nele, quem somos nele, por que vivemos nele. Versículo 24 de Atos 17, Paulo diz assim,
Olha isso aqui, o Deus Criador. Se lembra do versículo lá de Colossenses 1:16? Ele é o Criador de tudo. E Paulo vai reafirmar: o Deus que fez o mundo, aleluia, e tudo que nele existe. Olha isso, irmão. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Irmão, onde Deus está nessa manhã? Onde Deus subsiste, onde Deus existe, onde Deus mora, onde Deus caminha, não é em templos feitos por mãos humanas, não é em construção civil, não é igreja com placa, não é em casa sem placa, não é em reunião sem placa, não é em reunião com placa. Aonde Deus vive, olha o 26, de um só fez a raça humana para habitar sobre a face da terra. Aleluia! Deus te fez para habitar em você e se mover na terra. Você é o santuário, você é a morada, você é a casa, você é o templo, você é o lugar que Deus habita. É por isso que Ele te quer. É porque Ele mora em você. Olha o 25. Nem é servido por mãos humanas. Ele não precisa de você para nada. Ele não quer que você dê copo de água para ele. Ele não quer que você ofereça nada para ele, o seu dinheiro, seus bens, a sua casa. Ele não quer seu dízimo. Ele não quer sua oferta. Ele não quer seu carro. Deus não precisa de oferta de mãos humanas. Olha o que Paulo vai dizer lindamente, como que se alguma coisa humana ele precisasse, não precisa da gente. Por isso essa exploração religiosa em Itaboraí. Explora os membros, explore os caras de carro importado. Deus não precisa dos nossos bens, irmãos. Deus não precisa das nossas ofertas. O que Deus nos deu? Olha só, Paulo vai dizer. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. Olha só isso aqui. Respiração e tudo que você tem. Deus te deu tudo. Você está vivo hoje, agradeça a Ele. Se acordou essa manhã, agradeça a Deus, irmão. Eu estou com força para caminhar. Seja grato ao Senhor. E Deus não espera que você devolva nada a Ele. É isso que Paulo está dizendo lá em Colossenses 1,17. Nele, tudo subsiste. Ele te deu a vida dele, Ele te deu a respiração dele e tudo mais. Se você tem casa, não precisa dar para Ele. Se você tem carro, não precisa dar para Ele. Se você tem dinheiro, não precisa dar para Ele. Ele não precisa dos seus bens. Ele quer o seu coração. Ele quer você como você é. Eu sou assim, eu sou assado. Deus te ama como você é, irmão. Por isso que Ele não quer um templo para habitar. Quando Davi, em 1 Samuel 7, quando Natan vem, ele fala assim, eu tenho uma casa tão bonita, queria construir um lugar para Deus morar. Aí Natan, o rei tá falando, Natan queria agradar o rei, né? A gente gosta de agradar o rei, né? A gente gosta de agradar as pessoas, ser bem visto na vizinhança, ser bem visto na igreja, ser bem visto na comunhão. Falou, isso mesmo, rei. Constrói um templo para Deus. Natan voltou para casa. Quando Natan começou a cochilar, Deus falou com ele, Natan, volta lá de manhã e fala para Davi que eu não preciso que ele construa nada para mim, não. Eu vou fazer de Davi uma casa. Irmãos. Virou, chegou e falou, olha, rei, tem uma coisa para você. Porque tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem muito cavalo, tem muitos palácios, mas Deus falou que ele não quer nada da sua mão. Irmãos, é o contrário hoje a igreja, né? A igreja pede o seu tudo. Tudo que você tem, o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, sua saúde. Não, irmão. Deus, Ele quer, olha como Paulo diz, nele tudo existe. Por que nele tudo existe? Olha o 18, Paulo diz assim, Ele, Cristo, é o cabeça do corpo da igreja. O que isso quer dizer? A igreja não é controlada por homens. Não tem ninguém sobre a igreja, o pastor sobre a igreja, o bispo sobre a igreja. Não, irmãos. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. É Ele quem dá ordem, quem direciona, quem move a igreja. A igreja, ela está
encabeçada pela pessoa de Jesus Cristo. Ah, não sei se você sabe disso, mas tem tantas cabeças, tem tantos hoje querendo, o Papa quer ser o cabeça da igreja, os bispos em tantos grupos cristãos querem ser os cabeças da igreja, os falsos apóstolos que tá por aí querem ser os cabeças da igreja, mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã. O único cabeça da igreja é Jesus, amém? Ele é o cabeça. O que é cabeça? A cabeça é quem pensa, é que age, é que nutre, é que tem a memória. Né? A cabeça, irmãos, uma vez um irmão disse que ele entrou no carro e ele não dirigia bem. E ele assumiu a direção, né? Então ele era o cabeça daquele carro. Só que ele não dirigia bem e numa certa feita o outro irmão do lado gritou, tira esse irmão daí, assume a direção, pega aí, dirige esse carro. E o outro falou, não, nós não podemos fazer isso. O carro é dele. E nós temos que confiar que esse carro vai chegar no destino final, mesmo se ele não dirigir certo, da forma que a gente acha. Isso se aplica à igreja, irmãos. As coisas às vezes não vêm bem, não estão boas, não é da forma que a gente quer, da maneira que a gente quer, na nossa família, na nossa casa. Parece que a nossa família é igual a família de José e Maria, tudo fora do lugar. Nossos descendentes é tudo fora. É sobrinho bandido, é gente que cheira, é gente que rouba, é prostituta. A família de Jesus era justamente essa família. Mas Deus estava guiando todo o tempo. A história da nossa vida, quem está governando é esse cabeça do corpo da igreja do versículo 18. Não temos nenhuma outra cabeça para guiar a gente. Amém, irmão? Não temos homens para nos guiar, ministério para nos guiar, Fábio Falcão para nos guiar. O que nós temos é a palavra de Deus como guia. Parece engraçado o que Derek está fazendo, mas é justamente isso. A palavra tem que ser o nosso tudo, tem que ser a nossa vida, ela tem que ser o nosso coração. Dizem, se rasgasse as veias de Charles Randall Spurgeon, o sangue de Spurgeon era a Bíblia. Irmãos, se você segue o cabeça, a sua vida está na direção certa, mas não é da forma que você quer que seja. Não é da maneira que você quer que seja. Às vezes a forma de Deus agir é diferente da nossa. Então aqui Paulo está mostrando que o encabeçamento da igreja pertence a Jesus Cristo. Por quê? A parte B, Paulo diz assim, ele, Jesus, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Por que ele é o cabeça? Porque ele tem o primeiro lugar, irmãos. A primazia no grego aqui é o primeiro lugar entre todos e tudo. Amém, irmãos? Ele está na fila da frente entre todos e todos. Não há ninguém que possa ir à frente de Cristo, tomar o lugar de Cristo, substituir Cristo. Isso é lindo, irmãos. A reforma protestante, o grito de Lutero foi esse. Quando Tetzel falou, você tem que ir lá e negar o que esses escritos que você botou lá na igreja de Wittenberg. Lutero falou, então tá bom, eu vou lá. Vou ficar diante do Papa aí. Você vai renunciar? Não sei, eu vou lá. Quando ele chegou na dieta de Worms, toda aquela cúpula romana reunida, Tetzel falou, Lutero, é simples. É só renunciar ao que você vem falando. Muda o seu discurso. Bota açucarado, né? Um negócio mais gostoso. Vai encher de gente a sala. Muda o discurso que vai vir todo mundo. Né? Lutero falou, não posso fazer isso. E Lutero falou, não, mas eu só... O que você tem para dar para o povo? Aí Lutero falou, tenho Cristo. Mas se nós tirarmos a indulgência, Lutero, o que a gente faz? Bota Cristo. E se tirarmos as ofertas de ouro, prata, os bens materiais, a gente bota Cristo. Eu falo, então, Lutero, o que vai restar para a igreja? Cristo, Cristo e Cristo. Surgiu a reforma protestante. Está aqui, irmãos. Ele é o que tem a primazia, não tem
outros que vão assumir a direção do carro, amém? O motorista do carro é um só. Se eu estou no carro com o Derek, com o Paulo, eu tenho que me sentir seguro, irmão. Mesmo que eles façam barbeiragem. Eles quando a gente... Mas bota o cinto, irmão. Tá inseguro? Bota o cinto, amém? Tá se sentindo inseguro? Bota o cinto e vai orando. De vez em quando a gente freia, né? Você tá junto. Já te viu assim na van? O cara vai, parece que vai, mas você freia e tudo. Mas tem aquele que tem a primazia. Ele está dirigindo a igreja, dirigindo a sua vida, dirigindo as suas causas, o seu dinheiro, irmãos. Nós não estamos sem líder, amém, irmãos? Nós estamos sobre a primazia de Jesus Cristo. Ah, se a igreja descobrisse que o bispo primaz é Cristo, que o pastor superior é Cristo, que o apóstolo dos apóstolos é Cristo, que o Senhor dos senhores é Cristo. Ah, irmãos, você não tem noção. Versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse, olha só, nele tudo é completo. Essa palavra plenitude, grava ela aí. Plenitude no grego é pleroma. Pleroma é como que se o... Olha para a moto ali, se o pneu daquela moto, aquela motocicleta tivesse vazio. Isso é pleroma. Não dá para andar. Não dá para sair. Vai arrastando, vai corroer ali, vai ter problema mais para frente. Então o que precisa fazer com a motoca? Precisa o quê? Encher o pneu. É isso que é plenitude, é encher o pneu. Ah, a gente precisa ser cheio de Cristo, amém? Amém, irmão? Cheio da pessoa dele, da vida dele, da cura dele, da satisfação dele. É do que ele é, não enche a sua vida de droga, larga de droga para lá. Isso é só um momento passageiro, os vícios de bebida. Irmãos, é só bebe um pouquinho, não bebe muito não, bebe um pouco. Ah, o cigarro. Irmãos, tem uma plenitude maior, amém? Nele, em Cristo, a sua vida é mais completa, amém? Ele te satisfaz, não é marido que te satisfaz, não é Ellen que me satisfaz, não, irmãos. Não é Pedro, não é Esté, não é igreja. É Cristo que me satisfaz, irmão. Se Cristo for a sua plenitude, tudo mais não tem lugar na sua vida. É só bênção de Deus. Deus te deu família, amém. Deus te deu marido, amém. Deus te deu filho, amém. Deus te deu um bom emprego, amém. Mas a nossa plenitude, o que enche a nossa vida, o nosso pleroma, é Cristo, irmãos. Se você vê Cristo, você não vai precisar de mais nada. É igual o hino que cantamos de João 4. Ela foi para o poço, a caçamba estava lá, a corda estava lá, mas ela era incompleta porque não tinha plenitude. A maioria das pessoas hoje o que falta é essa plenitude, é se encher de Jesus. Se Cristo encheu o nosso coração, o John Piper tem uma frase linda que ele diz: se tomarmos Cristo como nosso maior tesouro, não vamos entesourar nada dessa terra. Você não vai querer nenhum outro valor. Você não vai querer nada além de Jesus Cristo. Que seu coração entender que Cristo é o tesouro da sua vida. Você vai fazer igual Jesus falou para o jovem rico: vende tudo o que tem, dê aos pobres e segue. Me vende tudo que você tem. O que está aí substituindo Cristo? Vende. Deixa para lá. Isso não vale nada. O tesouro real é Cristo. Amém, irmão? É Jesus. Só que Paulo, a partir do versículo 20, ele vai mudar de Cristo para essa obra tão eficaz, tão plena, tão grandiosa e tão gloriosa, que é a obra da cruz. Porque tendo Cristo, com tudo isso que ele é Deus, tudo que ele fez, tudo que ele criou, é o Criador, é o que tem é o encabeçamento da igreja, é o que tem o primeiro lugar, é o que tem a plenitude. Não serviria se ele não viesse aqui. Então, o versículo 20 é onde Cristo traz paz por meio do seu sangue na cruz do Calvário, para que o meu coração fique em paz com ele. Você está sem paz?
está sem segurança, sem tranquilidade, coração ansioso, desesperada, não sabe o que vai fazer, desesperado, não sabe para onde vai ir. Eu vou te dizer aqui a partir do versículo 20, por meio dele, por meio de Cristo, o Pai agora se reconcilia conosco e com todas as coisas na terra. Você mora onde? Na terra. Se você está na terra, tem reconciliação para você. Você está na terra? Então Jesus quer se reconciliar com você. Reconciliação, irmão. É para ter paz, é para ter esperança, é para ter coração quieto, coração tranquilo. É aquilo de Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Pega aí o meu jugo, o meu fardo que é leve e troca comigo, eu estou aqui para aliviar seus pesos, irmão. Está aqui o versículo 20, se você está sobre a terra, irmão, pode ser reconciliado. Deus quer se reconciliar com a gente. Isso é a cruz, irmão. A cruz trata de um problema universal. Qual é o problema universal? Falta de paz. Por isso que Israel está atacando o Oriente Médio. Falta de paz entre as pessoas. É por isso que você briga com sua tia, com seu primo, com familiares e com irmãos na igreja, e briga no ônibus, e briga num bar, e briga em casa, e briga, porque você não tem a paz de Deus, como Paulo fala aos Filipenses, que excede todo entendimento. É a paz de Deus. Como hoje a igreja necessita da pregação da paz, irmãos. Isaías 9 diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele quer te dar paz. Quando ele morre, ele ressuscita. Os discípulos, com medo, se trancam dentro de uma casa. Se mataram um mestre, vão nos matar. E Jesus aparece, não entra pela porta, não bate na janela. Ele aparece no meio daquela reunião de temerosos e covardes e ansiosos e preocupados ali. E Jesus usa a famosa palavra, paz seja convosco, que o homem precisa é de paz. E paz é só por meio do homem crer que Jesus morreu na cruz por ele. Por isso Paulo diz aqui, olha o 21, e vós outrora, que eras estranhos, inimigos do entendimento pelas obras malignas. O que são obras malignas? É tudo que você faz que tira sua paz. Tirou sua paz, é uma obra do maligno. E a obra da cruz, 1 João diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Na cruz ele venceu por você, amém? Ele venceu os vícios, ele venceu tudo que você não consegue vencer. As obras malignas. Olha o 22, agora, olha a reconciliação. Porém vos reconciliou. Aonde? Como nós celebramos a Santa Ceia na semana passada aqui na igreja de Itaboraí. Aonde que a nossa reconciliação aconteceu? Quando Cristo na cruz, furado do seu lado. João 19:34 diz que um dos soldados furaram o seu lado. O corpo furado de Cristo, saiu sangue e água. Sangue para te purificar dos seus pecados. E a água para te regenerar, para te fazer nova criatura, para te fazer filho de Deus, para te fazer parte da igreja de Jesus, para te reconciliar no corpo da sua carne, como? Mediante a sua morte. Agora eu tenho uma novidade para você. Quem você é? Se você quiser assumir o seu lugar em Cristo Jesus, Paulo te dá 3 propostas. Você vai se tornar santa, santo, sem culpa, e ninguém vai te repreender. Você quer isso para você? A igreja não ensina o que é estar em Cristo. Estar em Cristo é ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém, irmãos? Isso é a igreja. A igreja são pessoas que creram na obra de Cristo na cruz. E o sangue de Jesus me purifica dos meus pecados e me faz separado, me faz inculpável e me faz irrepreensíveis. Como? Como que ele fez isso? Na cruz. É a cruz que fez isso. Não é nenhum líder que faz isso. Porque você tem que ser santo para pertencer à igreja, você tem que parar disso, você tem que largar aquilo. Não.
Quem te faz santo é o Espírito da cruz. É o Espírito Santo que entra em você e trabalha o seu ser, trabalha no seu coração, no seu espírito humano e transborda para a sua alma até que tudo aquilo que você amava, você deixa de amar, sem ninguém falar, sem ninguém dizer para você parar de fazer aquilo. O que a gente precisa, irmãos, é olhar para esse versículo 22 e crer no que está escrito. Somos santos. Você é santo, amém? Você crê? Vamos confessar? Somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A igreja não tem noção do lugar dela. Hein? A igreja não sabe quem ela é. Não sabe da posição dela em Jesus Cristo. Se tem crente rastejando, crente atrás de pastor, crente atrás de grupinho para fazer terapia. Não, irmão, nós somos filhos de Deus, somos santos. Somos sem culpa e somos irrepreensíveis. 23. Se é que você permanece na fé. Amém? Que fé? Tudo isso que eu falei. A sua fé tem que ter Deus como centro, Deus como criador, Cristo como cabeça da igreja, Cristo como o que tem o primeiro lugar, Cristo como o que tem a primazia, Cristo que fez a obra completa da cruz, é Cristo que derrotou as obras malignas, é Cristo que te torna santo, é Cristo que te deixa sem culpa, é Cristo que não deixa que você seja repreendido, tem que permanecer na fé, amém? É isso que eu vou explicar, aquilo que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, é esse que vai ser salvo, quem? Quem permanece cheio de fraqueza, fica aí, amém? Não consigo caminhar, estou todo arrebentado. Fica! Estou muito fraquinho. Fica, permanece na fé, irmão. Eu estou há 40 anos na fé, irmão. Dá vontade de largar, não dá? Dá vontade de largar tudo pro alto, chutar o pau da barraca, né? E curtir o show do Belo, e curtir uma balada, mas o dono da casa não deixa. O Atmani passou por isso. Ele enfochou, ele pegou a malinha dele. Falou, vou embora desse lugar, não aguento mais. Ó, raça braba é do crente. Critica todo. Os nossos inimigos estão na igreja, irmão. O mundo te ama, o cachaceiro te ama, o beberrão, o cheirador de pó te ama. O crente te critica, fica fazendo fuxiquinha por trás, fofoquinha, criticando, te atacando. E o Atmani falou, vão embora. Vocês são tudo falso. Os irmãos ignorou ele, pegou a malinha, passou o portão. O Espírito Santo falou, volta para casa. Voltou. Os irmãos falaram, vai não? Falou, não, rapaz. O dono da casa falou para mim ficar. Os irmãos sentaram na mesa. Mas quem falou com você? O dono da casa. Quem é o dono da casa? Falou o Espírito Santo, gente. Falou dentro do meu coração que eu não tenho lugar. É igual Pedro, irmãos. Para onde iremos nós? Para onde você vai? Vai pro show do Belo? Não vai dar certo. Vai tomar um goró? Não vai dar certo. Vai fumar um baseado? Não vai dar certo. Vai cheirar um pozinho? Não vai dar certo. Vai se prostituir? Não vai dar certo. Você nasceu para ele. Permaneça na fé. Marido não vai te completar, droga não vai te completar, bebida não vai te completar, filho não vai te completar, mulher não vai... Nada me preenche nessa vida, irmãos. Amo a Ellen e meus filhos, mas eu me completo nele. É quando eu encontro pela manhã, de joelho. Eu coloco minhas mágoas, minhas decepções, minhas ansiedades. E Paulo diz, permanece na fé, alicerçados e firmes. Olha agora, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregada debaixo do céu a todas as pessoas, ao qual, vamos botar o nosso nome? Ao qual Fábio me tornei ministro. Vai, coloca o seu nome. Nós cremos que todos somos ministros. Todos somos ministros do Senhor. Então, vou te dar a dica. Permanece alicerçado, firme, não se afaste da esperança,
desse evangelho que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Esse evangelho está em Itaboraí, irmãos. Todo lugar tem esse evangelho. Uns entendem mais, outros entendem menos, mas permanece no evangelho, amém? E seja ministro. Paulo, eu ministro. Fábio, eu ministro. Joana, eu ministro. Todo mundo. Nós cremos que somos uma nação de sacerdotes, à luz de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Deus disse, eu vos tirei do Egito para lhes fazer uma nação de sacerdotes. Te tirei com asas de águia. 1 Pedro 2,9 diz que somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida por Deus, para proclamardes aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então pregue, amém? Prega no trabalho. Prega fazendo unha. Prega cuidando da mãe. Prega em casa comendo. Prega lá fazendo os mármores. Prega fazendo seus negócios na internet. Prega no hospital. Prega no hospital. Prega andando por aí, na pracinha. E vai pregando, e vai pregando. Somos ministros desse evangelho, que mostra quem é Deus e a sua obra, que é toda suficiente. Te louvamos nessa manhã. Agradecidos por tudo que o Senhor já fez. Mas reconhecemos que temos uma visão tão pequena da sua pessoa. Por isso queremos nos arrepender. Nos dá uma visão de que o Senhor é o nosso Deus soberano. Também é o nosso Criador. Mas o Senhor também é o cabeça da sua igreja. Queremos olhar para os problemas da igreja, da situação da igreja. Nós queremos ver aquele que está encabeçando o seu corpo, encabeçando o seu povo, Senhor. Nós queremos olhar para Ti e dizer, governa a sua igreja, governa a nossa casa, governa a nossa família, governa o nosso trabalho, governa as nossas finanças. Senhor, nos dá uma visão do encabeçamento do Senhor. Nos tira para ficar olharmos para a esquerda e direita. Nós queremos olhar para aquele autor e o consumador da nossa fé. Nós queremos olhar para o alto, Senhor. Como Noé na arca, que a arca não tinha nenhuma janela para o lado, Senhor. Porque a janela estava para o céu. Era para olhar para cima, Senhor. Nos ensina a olhar para cima, para o cabeça, para aquele que tem a primazia, o primeiro lugar do Senhor na igreja. Tudo é seu, Senhor. Não temos Cristo, não temos ministério de homens, igreja de homens. Nós queremos a primazia do Senhor. Queremos o seu governo, mas também queremos a sua plenitude. Nos enche, Senhor. Não nos deixe vazios atrás de bebida, de mulher, de drogas e os vícios do nosso coração. Nós queremos nos encher da sua presença, nos encher e ser satisfeitos contigo, ser satisfeito com tudo que o Senhor é. O Senhor é o nosso maior tesouro, o Senhor é a nossa maior riqueza, o Senhor é o bem maior que temos. Declaramos como Pedro, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, não há lugar para irmos nesse dia. As drogas não vão nos completar. As mulheres, os vícios, os bares, nada, nada, nada. O Senhor é o que nos completa. Por isso nos encha nessa manhã, nos preencha da sua presença, nos encha da esperança que queremos ter na cruz, que agora somos reconciliados, lavados com sangue, agora somos seus filhos, somos seus, Senhor, somos do Senhor e de ninguém mais. Isso preenche a nossa vida, enche a nossa vida, ó Senhor, que nós oramos nessa manhã, Senhor, agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.